Imagine ouvir a última voz de Deus ecoar sobre Israel. E depois disso, nada mais. Nenhum novo profeta, nenhuma nova revelação, nenhuma resposta visível vinda do céu. O que veio em seguida não foi um silêncio de dias ou meses, mas de 400 anos. 4 séculos inteiros separando Malaquias de Mateus. 400 anos em que o céu pareceu fechado, enquanto o mundo mudava de forma radical. E é justamente aí que está uma das perguntas mais fascinantes de toda a Bíblia. O que Deus estava fazendo enquanto não dizia nada? Muitos olham para esse intervalo como se fosse apenas um vazio entre o Antigo e o Novo Testamento, como se fossem páginas em branco. Mas esse silêncio estava longe de ser vazio. Enquanto Israel esperava, impérios se levantavam, culturas se misturavam, línguas se espalhavam e o cenário do mundo era rearranjado com uma precisão impressionante. O silêncio não era o fim da ação divina. Era o momento em que a engrenagem da história estava sendo ajustada para a chegada de Cristo. Pense nisso como um palco sendo montado no escuro. As luzes parecem apagadas, os atores ainda não entraram em cena, e por isso tudo transmite a sensação de pausa. Mas por trás da cortina, cada elemento está sendo colocado no lugar certo. Antes da chegada de Jesus, Israel passou de mão em mão entre impérios que transformaram tudo ao seu redor, desde a política até a língua falada nas ruas. Primeiro vieram os persas. Depois, Alexandre, o Grande, espalhou a cultura grega por todo o mundo conhecido. E com ela veio algo decisivo. O grego se tornou a língua comum daquela era. Isso mudaria completamente o que viria depois. Quando os apóstolos começassem a escrever e anunciar o Evangelho, eles não encontrariam um mundo fragmentado por idiomas isolados, mas um cenário muito mais preparado para receber e transmitir a mensagem. O que parecia apenas uma mudança política e cultural era, na verdade, parte de algo muito maior. O silêncio de Deus não significava ausência, significava preparação. Aquilo que parecia apenas a conquista militar de um general macedônio era, na verdade, uma transformação muito maior do que Israel podia perceber naquele momento. Enquanto Alexandre expandia seu domínio, ele também espalhava uma cultura, uma língua e uma forma de pensar que mudariam o mundo conhecido. O grego deixou de ser apenas o idioma de um povo e passou a funcionar como a ponte entre regiões distantes. Séculos depois, quando a mensagem de Jesus começasse a ser anunciada, ela encontraria um mundo capaz de compreendê-la com muito mais alcance do que em qualquer outro período anterior. Ao mesmo tempo, dentro de Israel, o cenário religioso passava por uma mudança silenciosa e profunda, sem profetas oficiais para declarar novas palavras vindas diretamente do céu. O povo foi empurrado para aquilo que já havia recebido. A atenção se voltou para a lei, para os profetas e para a preservação das Escrituras. Foi nesse contexto que os escribas ganharam mais peso e as sinagogas passaram a ocupar um papel central como lugares de leitura, ensino e formação espiritual. Se antes grande parte da orientação vinha da voz imediata do profeta, agora a base da vida religiosa se firmava cada vez mais na palavra escrita. Essa mudança teve 2 efeitos ao mesmo tempo. Por um lado, fortaleceu o conhecimento da tradição, da aliança e da esperança messiânica. Por outro, também contribuiu para o surgimento de uma religiosidade mais rígida, mais técnica e, em muitos casos, mais distante do coração da própria revelação. Ainda assim, até isso teve função nesse cenário. O povo passou a viver mergulhado nas promessas, nas expectativas e nas perguntas que cercavam a chegada do Messias. A libertação futura não era uma ideia distante. Era um assunto que atravessava as leituras públicas, a memória coletiva e a dor de um povo que já não suportava continuar sendo governado por forças estrangeiras.
Nesse processo, o sofrimento não apenas feriu Israel, ele intensificou sua espera. Cada domínio estrangeiro, cada tentativa de apagar sua identidade, cada peso imposto sobre sua fé, aumentava a percepção de que nenhum governante humano seria suficiente. O que eles precisavam não era apenas de estabilidade política. Precisavam de uma intervenção definitiva. E enquanto essa expectativa crescia, um novo império se erguia no horizonte. Roma. O que parecia apenas mais uma troca de poder, acabaria se tornando uma peça decisiva na preparação do mundo para a chegada de Cristo. Quando Roma assumiu o controle, ela não trouxe apenas poder militar, trouxe infraestrutura, administração e uma rede de circulação que o mundo antigo jamais havia experimentado daquela forma. As estradas romanas conectavam províncias, facilitavam o comércio, aceleravam deslocamentos e permitiam que mensagens cruzassem grandes distâncias com uma eficiência inédita. A chamada Pax Romana não era uma paz genuína, mas criou um ambiente em que viagens, trocas e comunicações passaram a acontecer com muito mais estabilidade. Isso significa que, quando o Evangelho começasse a ser anunciado, ele encontraria um mundo muito mais acessível do que nos séculos anteriores. Esse detalhe muda completamente a forma de enxergar os 400 anos de silêncio, porque aquilo que parecia apenas sucessão de impérios e opressão política também estava reorganizando o cenário para algo muito maior. A língua grega já havia preparado o entendimento. Roma agora preparava os caminhos, e enquanto essas estruturas se consolidavam, o coração humano também estava sendo levado a um ponto de esgotamento. O povo esperava um Messias que derrotasse inimigos, restaurasse o trono e libertasse Israel pela força. Mas, depois de tantos governantes falhos, promessas frustradas e experiências amargas sob o peso dos impérios, ficava cada vez mais evidente que o problema da humanidade era mais profundo do que um domínio estrangeiro. Foi nesse ambiente que a expectativa messiânica amadureceu. A dor, o cansaço e a frustração com soluções humanas começaram a expor uma necessidade maior. O mundo não precisava apenas de um novo líder político. Precisava de redenção. Precisava de alguém capaz de tocar não apenas a estrutura de um reino terreno, mas a própria condição humana. E é exatamente aí que o silêncio desses séculos revela sua força. Ele não serviu apenas para adiar uma resposta, mas para conduzir o mundo até o ponto em que a resposta certa pudesse ser reconhecida. Quando Jesus surge, ele entra em um cenário que já havia sido tensionado por todos os lados. A linguagem estava difundida, os caminhos estavam sendo consolidados, as promessas continuavam vivas e a insuficiência das soluções humanas já estava exposta. Isso torna o nascimento de Cristo ainda mais impactante, porque ele não veio a um mundo despreparado, veio a um mundo que, sem perceber, já havia sido conduzido ao limite da espera. Mas existe outro detalhe decisivo nesse intervalo. Enquanto o cenário externo era rearranjado, o interior de Israel era pressionado pela tensão da promessa. O povo carregava os pergaminhos, a memória da aliança, a esperança ligada à casa de Davi e as visões sobre um rei eterno e um servo sofredor. Ainda assim, cada geração via a distância entre o que havia sido prometido e o que estava diante de seus olhos. A opressão continuava, o domínio estrangeiro permanecia e a sensação de incompletude se tornava mais pesada com o passar do tempo. Foi exatamente esse acúmulo de expectativa, desgaste e frustração que tornou o nascimento de Jesus um ponto de ruptura na história, e não apenas mais um acontecimento religioso. Ele não veio em um momento de estabilidade espiritual, mas em um tempo em que a esperança messiânica estava comprimida por séculos de espera. Israel não vivia apenas sob o peso dos impérios, vivia sob o peso da promessa ainda não cumprida. E isso faz toda a diferença, porque a chegada de Cristo não aconteceu em um vácuo,
mas em um ambiente onde a necessidade do Messias já havia se tornado profunda, coletiva e incontornável. É justamente por isso que a abertura de Mateus tem um peso muito maior do que parece à primeira vista. Quando o Evangelho começa com uma genealogia, ele não está apenas listando nomes. Está mostrando que a linhagem prometida atravessou séculos de silêncio, crises, impérios e ameaças sem ser apagada. Cada nome preservado ali é uma evidência de continuidade. A promessa não desapareceu no intervalo entre Malaquias e Mateus. Ela seguiu avançando, mesmo sem nova voz profética registrada. Isso transforma completamente a forma de ler esse período. Os 400 anos não foram um parêntese sem direção. Foram o tempo em que a história continuou se movendo até o ponto em que a promessa e o cenário do mundo se encontrariam. Enquanto Israel permanecia preso à tensão entre o que havia recebido e o que ainda não via cumprido, o contexto histórico era rearranjado em paralelo. A cultura havia sido transformada, a língua havia se difundido, as estruturas de circulação estavam estabelecidas e a esperança messiânica carregava agora o peso de gerações inteiras. Por isso, quando Jesus entra em cena, ele não chega a um mundo aleatório, nem a uma história improvisada. Chega ao ponto em que séculos de preservação, expectativa e preparação convergem de uma só vez. O nascimento de Cristo não marca apenas o começo de uma nova etapa. Marca o momento em que tudo aquilo que parecia disperso finalmente se junta em uma única direção. Ao olhar para esses 400 anos, o que emerge não é um vazio entre dois testamentos, mas um período em que a história foi conduzida até o momento exato da manifestação de Cristo. O mundo mediterrâneo estava mais conectado. A língua já circulava com um alcance muito maior. Israel permanecia tensionado pela promessa e a insuficiência das respostas humanas já havia sido exposta repetidas vezes. Nada disso, isoladamente, explica o nascimento de Jesus. Mas juntos, esses elementos revelam por que sua chegada aconteceu naquele ponto da história e não em outro. É isso que torna esse intervalo tão decisivo. O silêncio entre Malaquias e Mateus não apagou a promessa, não desviou o plano e não esvaziou a narrativa bíblica. Pelo contrário, preparou o terreno para que, quando Cristo surgisse, sua entrada fosse reconhecida como ruptura, cumprimento e início de uma nova era. O céu não havia abandonado a história, estava conduzindo-a. E então, quando tudo parecia apenas intervalo, o céu voltou a falar. Se você quer continuar explorando aquilo que quase sempre passa despercebido nas entrelinhas da Bíblia, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, nós vamos continuar revelando os bastidores espirituais e históricos que ajudam a enxergar a palavra com mais profundidade, clareza e temor.